há uma diferença escondida no coração da oração que muitos cristãos passam a vida inteira sem perceber. E essa diferença muda tudo. Pedir é uma coisa, interceder é outra completamente diferente. E talvez seja por isso que tantas pessoas se frustram quando oram, porque acreditam que estão fazendo uma coisa, quando na verdade estão fazendo outra. A pergunta que abre este vídeo é simples, mas profundamente transformadora. Será que você realmente sabe quando está pedindo algo a Deus e quando está intercedendo diante dele? Essa distinção, quando compreendida, ilumina não apenas a oração em si, mas a forma como enxergamos a fé, a maturidade espiritual e até o nosso papel dentro do reino. E antes de entrarmos nesse mergulho, comenta aí: eu quero aprender a interceder, para eu saber que você está caminhando comigo nesse estudo. E não esquece que na descrição tem estudos bíblicos importantes. Adquirir qualquer um deles fortalece o canal, apoia o conteúdo gratuito e te aprofunda ainda mais na palavra. Quando a Bíblia fala sobre pedir, ela descreve um movimento simples, direto, íntimo. Jesus mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir é um ato natural, quase instintivo da alma que reconhece que precisa de Deus. É como a criança que levanta os braços para o pai quando sente medo. Pedir é vulnerabilidade, é dependência, é necessidade pura. E isso não é errado. É essencial. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que pediram a Deus e foram atendidos. No entanto, pedir sempre diz respeito ao que eu estou vivendo, ao que eu estou sentindo, ao que eu preciso naquele momento. É uma conversa que nasce do meu ponto de vista, da minha dor, da minha urgência. E tudo bem. Deus nos convida a pedir. Ele nos incentiva a apresentar diante dele nossas necessidades. Mas ele também nos chama para algo maior. Algo que exige maturidade. A intercessão. Interceder é diferente porque não nasce de mim. Nasce do amor. Não é sobre minha dor, é sobre a dor de alguém. Não é sobre minha luta, é sobre a luta de outro. A intercessão é quando você se coloca, de maneira consciente, entre Deus e uma pessoa, uma situação, uma cidade, um povo. É quase como se você se tornasse uma ponte viva, sustentando nas mãos aquilo que não te pertence, mas que você escolheu carregar diante do Senhor. Um dos exemplos mais fortes disso está em Êxodo 32, quando o povo de Israel peca, e Deus diz a Moisés que os destruiria. Moisés não apenas ora, ele intercede. Ele se coloca na brecha. Ele argumenta com Deus, lembra das promessas, clama pelo povo. Ali, ele não está pedindo algo para si. Está lutando por vidas que nem mereciam sua defesa. Isso é intercessão. Abrir mão do conforto de orações centradas em si mesmo e entrar nas dores alheias como se fossem suas. Mas talvez o maior exemplo de intercessão seja o próprio Jesus. Romanos 8:34 diz que ele vive para interceder por nós. Isso significa que a intercessão não é apenas uma prática espiritual, é uma expressão do caráter de Cristo. Quando você intercede, você imita Jesus em um nível profundo, porque assume temporariamente o lugar do outro diante do Pai. Não é sobre repetir frases bonitas, é sobre carregar um peso que não é seu, movido por um amor que ultrapassa o interesse próprio. Interceder gera maturidade porque te tira do eixo do ego e te desloca para o eixo do reino. Você começa a orar, não apenas pelos seus desafios, mas pelos de outros, por um amigo, por um parente, pela igreja, pela nação. E é nesse momento que a oração deixa de ser apenas diálogo e se transforma em missão. A intercessão é onde Deus te molda para ser resposta na vida de alguém. Agora, perceba o ponto alto dessa verdade. Enquanto pedir transforma o seu dia, interceder transforma o mundo ao seu redor. Quando você intercede, Deus não apenas age na vida da pessoa por quem você ora. Ele age na sua vida também. A intercessão faz você sentir o peso da compaixão, da responsabilidade espiritual, do cuidado genuíno. Ela faz você perceber que a oração não é apenas um espaço onde você descarrega suas dores, mas um espaço onde você aprende a carregar as dores dos outros com Deus. E aqui existe uma revelação poderosa. Quanto mais você intercede, mais seu coração se alinha ao coração de Cristo. Porque Jesus não viveu para si. Ele viveu pelos outros. A intercessão é a oração de quem cresce, de quem amadurece, de quem entende o reino não como um lugar onde você recebe,
mas como um lugar onde você se entrega. Isso muda a maneira como você vê o mundo. Muda a maneira como você ora. Muda a maneira como você ama. E ao chegarmos ao final dessa conversa, quero te deixar com uma reflexão que pode acompanhar seu coração pelos próximos dias. Pedir é necessário e continua sendo um presente de Deus. Mas interceder é um chamado, e talvez você esteja sentindo esse chamado agora. Talvez Deus queira te usar para orar por alguém que está sem forças para orar por si. Talvez Ele queira te despertar para orar pela família, pela igreja, por alguém que está distante da fé. A intercessão não exige perfeição, mas entrega. E se você aceitar viver essa diferença, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Então me conta nos comentários. Por quem você sente que Deus está te chamando para interceder hoje?